Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Amados, vamos começar esse momento de oração agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui em comunhão, em adoração ao Teu santo nome. Nós sabemos que Deus ele é fiel e poderoso a cumprir todas as suas promessas. E a palavra que o Senhor nos coloca hoje é justamente falando sobre isso. Ele não nos esquece. Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos promete. Se existe uma promessa de Deus sobre a tua casa, meu irmão e minha irmã, toma posse disso, agarra com força e adore ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não vai executar nada na tua vida dependendo de você ou de suas atitudes. Ele vai executar na tua vida quando o propósito dele for concluído. Quando os planos do Senhor forem concluídos na sua vida. Então, um conselho: se joga de cabeça nos braços do Senhor e busca todos os dias ao Senhor e pede a Ele que cumpra sobre a sua vida, sobre a sua casa, os planos que Ele tem sobre você. Amém? Então vamos lá. Gênesis 40, no versículo 23, diz assim: O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Olha isso, José, esquecido pelo homem, mas não por Deus. Nessa história que envolveu José, o copeiro-chefe do faraó, é revelado que o homem, ele pode esquecer até mesmo daquele que o ajudou a chegar numa posição em que se encontra. Mas o nosso Deus, Ele não se esquece daqueles que são fiéis. Ele mesmo cria situações, amados, para que os seus servos sejam lembrados, sejam honrados perante Ele e os homens que estão em sua eminência. Deus, Ele prepara toda uma situação para te dar honra, para te abençoar. Eu não sei se vocês recordam dessa história, eu aconselho a vocês lerem com cuidado a palavra do Senhor, o livro inteiro, né? No caso de Gênesis, no capítulo de número 40, o capítulo inteiro. Importante vocês entenderem o contexto. José, ele foi traído pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna. Foi jogado numa cisterna apenas por ter compartilhado sonhos. E os irmãos, com inveja, o levaram e o jogaram dentro de uma cisterna. José estava totalmente abalado. Ele poderia ali naquele momento ter abandonado a Deus, ter abandonado a sua adoração, mas não, ele continua adorando, ele continuou sendo fiel a Deus. E a palavra nos relata que ele foi levado em cativo para a casa de Potifar, aonde ele prosperou, aonde ele começou a governar dentro da casa de Potifar, aonde ele era um servo fiel e aonde ele estava, tudo que ele botava a mão prosperava, meus irmãos. Até que veio aquela mulher louca de Potifar e tentou ter relações sexuais com ele. E aí, meus amados, ele mostrou quem ele era diante de Deus. Ele foi fiel a Deus, não somente ao seu chefe, ao seu patrão, ao seu senhor. Ele foi fiel ao Deus Todo-Poderoso. Ele não pecou contra Deus. Ele disse a ela: eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Ele não saiu da graça. Ele continuou firme com Deus. Permaneceu fiel e não caiu à tentação. Eu imagino a situação que essa mulher fez para tentar seduzi-lo. E nós vemos vários discursos de homens dizendo que a carne é fraca, eu não aguentei, mas aí nós vemos um exemplo. José é um exemplo. Então ele foi levado
preso. Após toda essa situação, a mulher de Potifar ficou com raiva e inventou uma história e ele foi preso. Aonde? Lá onde os prisioneiros do rei ficavam. E aí, meus irmãos, lá dentro, ele continuou sendo abençoado pelo Senhor, que a palavra de Deus diz, mas o Senhor estava com José, aleluia. Ele estava cativo, mas Deus estava com ele. E aí me faz lembrar pessoas que estão passando por deserto, por privações, e não entendem que deserto é lugar de milagre, deserto é lugar de maná, deserto é lugar de proteção de Deus, de colo do Pai. É quando você está fraco, meu irmão, que você está forte. É quando você está fraca, minha irmã, que Deus te sustenta. O Senhor é o seu marido. Seu marido não está em casa, mas Deus é o teu marido. Ele é o teu marido, Ele é teu esposo. Ele é o teu protetor, Ele é o teu provedor. E Ele é fiel, basta você confiar nele. As pessoas ficam cobrando de Deus, mas não confiam, não acreditam no que Ele pode fazer em suas vidas. Elas ficam o tempo todo murmurando, dizendo, mas Deus se esqueceu de mim, Ele não me ouve. Ele não atende as minhas orações, Ele não compreende o que eu estou passando. Eu atendo muitas pessoas que blasfemam contra Deus e não entendem, amados, que é necessário passar pelo propósito. José passou pelo propósito. Davi passou pelo propósito. Abraão passou pelo propósito. Todos passaram pelo propósito. E a sua vida vai mudar, a sua casa vai ser restaurada, a sua família, seu casamento. Quando você concluir o propósito de Deus. E nós não sabemos o tempo. Essa história que muitos dizem não, você se posiciona que rapidinho restaura. Não é assim. Nós não temos essa capacidade. Mas se posicione com Deus para que os propósitos dele se cumpram mais rápido na sua vida. Quanto mais rápido você se aproximar do Senhor, mais rápido a sua vida é restaurada, a sua casa, a sua família. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, colocai diante do Senhor as suas petições e súplicas. Está na palavra. Então não fica ansioso com o que você vai comer hoje ou amanhã, com o que você vai vestir. Apenas confia no Pai. É em tempos de tribulação, é em tempos de falta de alimento, de tudo que nós vemos o Deus que nós temos. Porque pode faltar para outras pessoas, pode faltar para aqueles que não confiam, mas a gente vê que os servos do Senhor estão sendo honrados. Os servos do Senhor estão sendo honrados. Nós vemos as pessoas desesperadas, realmente pessoas passando muita necessidade. Vamos confiar em Jesus. Vamos entregar nossa vida nas mãos dele. Em breve eu vou gravar um áudio falando sobre um testemunho a respeito disso. Provisão do Pai. Amém? Então vamos concluir. José não foi esquecido por Deus, mas o copeiro esqueceu dele. E aí a gente começa a entender como o nosso Deus lembra dos seus, como o nosso Deus ele é fiel. Lá no livro de Gênesis 8:1, está escrito assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todas as coisas. O Senhor se lembrou de Noé, lembrou da tua família, lembrou da sua casa. O Senhor foi fiel e protegeu Noé porque era um homem íntegro. E aí, continuando em Gênesis 19:29, é dito que Deus se lembrou de Abraão. Olha isso, olha como é forte. Deus
se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A sua fidelidade alcança os seus. Todas as suas orações são atendidas. Quando você intercede pelo seu esposo, quando você intercede pela sua esposa, quando você intercede pelos seus filhos, pelo pai, pela mãe, pelo genro, pelo cunhado, pela sogra, pelo sogro, pelos vizinhos, Deus ouve a sua oração. Deus é fiel aos seus e Ele ouve a nossa oração. E Ele faz por amor a nós. E aí Ele fez o quê? Se lembrou de Abraão e tirou Ló da destruição. E uma coisa nessa palavra que me deixa muito, sabe? E é uma coisa que eu falo muito. Não olha para trás. Quando Deus te tirar de uma determinada situação, não fique olhando para trás. Não fique pensando no que passou. Foca naquilo que Deus vai fazer lá na frente. Muitos, amados, entram no deserto e acabam se deprimindo porque ficam pensando nas coisas que viveram. Como era antes. E querem voltar àquilo antes. Não, nada vai ser como antes. Vai ser novo. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha para frente. Olha para frente, não olha para trás. A mulher de Ló, ela virou estátua de sal porque olhou para trás. Não queira você também virar uma. Olha para frente. Marcha. Segue para o alvo, que Deus não se esquece daqueles que Ele ama. Em Gênesis 30, 22, o texto afirma que Deus lembrou-se de Raquel e a ouviu, e ela gerou. Olha isso. Olha isso, meus irmãos. Em Ezequiel 2:24, eu quero falar primeiro sobre Raquel. Raquel, foi necessário que essa mulher passasse por um processo. Foi necessário que ela passasse por um processo para aprender a confiar em Deus. Porque quando a sua irmã estava usando as mandrágoras lá para poder fazer aquelas coisas todas, né? Ela pediu à irmã. Ou seja, a fé estava pequena, não é? Estava confiando pouco. Mas Deus foi misericordioso e lembrou de Raquel. Deus lembra de você. Então vamos lá. Em Êxodo 2, 24 e 25, Moisés disse que, ouvindo Deus o gemido do seu povo do Egito, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os seus filhos de Israel e conheceu-os a Deus. Olha isso. A sua fidelidade hoje. Amados, isso é muito sério. A sua fidelidade hoje, a sua obediência ao Senhor hoje vai gerar um fruto que lá na frente a sua descendência vai colher. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles vão colher. Por isso a importância de nós sermos obedientes, porque nosso Deus, Ele cuida de nós e cuida dos nossos descendentes. Amém? Quando chegou a hora de exaltar José, o próprio Deus criou uma situação para favorecê-lo, meus irmãos, suscitando o sonho de Faraó para que José fosse lembrado e honrado perante os seus oficiais. Isso nós podemos ver em Gênesis 41, de 1 a 38. Deus criou uma situação. Deus criou uma forma de José ser lembrado. Deus permitiu que o copeiro se esquecesse porque não era o momento, não era a hora. Mas quando chegou o tempo de Deus honrar José, Deus fez o quê? Montou uma circunstância. E eu vou te dizer algo, meu amado, minha amada, que quando Deus for te honrar,
Não te preocupa com a porta que está fechada. Não te preocupa com a janela que não existe. Não te preocupa, porque o Senhor, Ele cria a porta, Ele abre a porta onde não existe. Ele faz uma janela onde não tem nem parede. Sim. E vou te dizer mais. Na situação de José, olha isso. Ele foi governador. Não existia isso. Faraó que comandava tudo. E ele começou, a palavra diz que ele mandava até mais. Ele estava acima, ele mandava em tudo. Prestem atenção nisso. Deus cria cargo que não existe para te honrar. Deus cria cargo que não existe para abençoar a tua vida e os seus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Próximo tópico. O nosso Deus jamais se esquece. Jamais. Eu quero que vocês, aonde vocês estiverem, ou em pensamento, ou se estiver sozinho em casa, puder abrir a boca e falar: o meu Deus jamais se esquece de mim. Abre tua boca, meus amados, e declara isso com fé. O meu Deus não se esquece de mim. Ele jamais se esquece de mim. Jamais. Ó, vamos lá. No Salmo 77, versículo 9, o salmista Asaf, ele faz uma pergunta. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? E aí eu quero que vocês me respondam. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia do seu povo? De forma alguma. E aí eu vou te responder na palavra que está lá em Isaías 49, 14, 16. Aonde o próprio Deus, aleluia, responde dizendo assim, ó: mas Sião diz, o Senhor já me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de um filho que cria, que não se compadeça dele, o filho da sua ventre, do seu ventre, desculpa. Mas ainda que esta se esquecesse, eu quem, amados? Todo-Poderoso. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Olha, levanta tuas mãos para cima e declara com força: meu nome está gravado nas palmas da mão de Deus. Nas palmas das mãos de Deus. A minha história está sendo escrita por Deus. A minha vida está entregue nas mãos de Deus. Eu não mais temerei. Eu não mais duvidarei. Eu confio. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Salmo 119, 49 diz assim, amados. O salmista ora ao Senhor dizendo assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Você tem uma palavra sobre a tua vida. Você tem uma promessa. E a única coisa que Deus diz é espera. Espera. Nesse processo de espera, Deus trata em nós a paciência, o domínio próprio e muitas outras coisas. O fruto do Espírito Santo é ativado em nós. E nós começamos a enxergar o mundo e as coisas de uma outra forma. Nós começamos a mudar. O amor que a gente sente pelo cônjuge apartado muda. Muda, a situação muda, a circunstância muda. E aí nós entendemos que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele se preocupa até com o nosso caráter. Porque você acha que vem de ti? Não, vem de Deus. É Ele que trata o teu coração, é Ele que transforma a tua vida. Então, é Deus trabalhando no seu caráter. Amém? E aí, vamos lá, já estamos finalizando. Em Lucas 12, 6, Jesus disse
que nem mesmo os pardais são esquecidos por Deus. Que lindo, Jesus, aleluia. Você também não é, meu irmão. Continue buscando pela tua família, continue buscando pelo teu casamento, mas acima de tudo, meu irmão e minha irmã, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar a tua casa. Coloque em primeiro lugar dentro da tua casa, Jesus. Chama Ele para entrar. Chama Ele e fala: Jesus, entra, entra. Sabe aquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero andar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Se eu errei a letra, me perdoem. Mas é para vocês entenderem que somente quando Jesus for o centro da tua casa, aleluia! Oh, glória! Somente nesse momento, amados, somente nesse momento que a tua história vai mudar. E é tão lindo acordar com Jesus, dormir com Jesus, passar o dia com Jesus. E aí as pessoas nos chamam de loucos. Aí a gente sabe, quando a gente começa a ser chamado de louco, é porque realmente você está no caminho certo. Glória a Deus Altíssimo. Amém. Oh, Jesus. Em Hebreus 6:10 é dito que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor demonstrado para com o seu nome. Sendo assim, meus irmãos, creia que você jamais será despercebido. Você jamais vai passar despercebido diante de Deus. Jamais, jamais, jamais. Ele jamais se esquece dos seus servos. Jamais. Ele jamais se esquece daqueles que são fiéis a Ele. Ele jamais se esquece daquele que se humilha diante dEle. Oh, aleluia! E que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe fortemente a sua vida. Confia. Muda o foco. Tá chorando? Adore. Tá sorrindo? Adore. Tá doendo? Adore. Não tá doendo? Adore. Louve, porque o louvor quebra a cadeia. O teu louvor estremece. O teu louvor muda a tua história, liberta. Quando você pensar nisso, lembra do que aconteceu com Paulo e Silas na prisão? Louve a Deus, adore, que aonde você botar a planta dos seus pés, você será mais que vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus abençoe fortemente a sua vida em nome de Jesus.